Pessoal, vou explicar para vocês agora o Kit 3 Matemática 2. Kit 3 Matemática 2. Tá legal? Kit 3 Matemática 2. Nesta matéria agora, vamos falar sobre triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Primeiro vamos à explicação. Triângulo retângulo, primeiro o que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo que tem esse quadradinho com pontinho no meio. É um ângulo que tem um ângulo de 90 graus. Isso daqui é o que chamamos de ângulo reto. Ângulo reto. Já expliquei também em uns vídeos anteriores aí. Ângulo reto. Um triângulo que tem um ângulo reto, é chamado de triângulo retângulo. Tá legal? Se ele tem um ângulo reto, é triângulo retângulo. Então, vou fazer aqui a leitura para vocês para me explicar o exercício. O triângulo retângulo é conhecido assim por ser um triângulo que possui um ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Tá legal? E o símbolo dele é esse quadradinho com pontinho no meio. Ou seja, medindo 90 graus. Há nele uma importante relação entre os lados, conhecido como Teorema de Pitágoras. Nós iremos ver exaustivamente o Teorema de Pitágoras, tá, gente? Não se preocupe com isso agora, não. Que serve para encontrar um dos lados desconhecido, quando conhecemos os outros dois. Chamamos de hipotenusa o maior lado do triângulo retângulo. Então, este aqui é o maior lado. Este daqui é a hipotenusa. Hipotenusa. E os outros dois lados nós chamamos de cateto. Esse é o cateto e esse também é cateto. Ok? Continuando a leitura. Chamamos da hipotenusa o maior lado do triângulo retângulo, que fica oposto ao ângulo reto. Está aqui, fica oposto, né? Oposto é o que está oposto. Oposto ao ângulo de 90 graus. E os demais lados são os conhecidos como catetos. Expliquei, cateto, esse aqui é cateto e esse aqui também é cateto. O Teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos é sempre igual ao quadrado da hipotenusa. Vou explicar o teorema mais para frente para vocês, tá? Só para vocês ficarem registrados aqui sobre o teorema. Continuando aqui a leitura, características do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um polígono que possui dois ângulos agudos e um ângulo reto. O que é um ângulo agudo mesmo, gente? Ângulo agudo já foi explicado nos vídeos anteriores. Ângulo agudo é qualquer ângulo que está entre 0 e 90 graus. Qualquer ângulo dentro desse intervalo aqui, 0 e 90, é chamado de ângulo agudo. Professor, mas e o zero? O zero não. O ângulo zero é chamado de ângulo nulo e o ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Tá? Tem que ser maior do que 0 e menor do que 90. Qualquer ângulo que é maior do que 0 e menor do que 90 é chamado de ângulo agudo. Voltando à leitura. O triângulo retângulo é um polígono que possui dois ângulos agudos e um ângulo reto. Além disso, os seus lados recebem nomes específicos. O maior deles é conhecido como a hipotenusa e sempre fica na frente do ângulo reto, e outros dois lados chamados de catetos. Já foi falado isso anteriormente. Então vamos aqui mostrar para você na prática o que é cada uma dessas coisas aqui. As propriedades válidas para os triângulos também valem para os triângulos retângulos. Como a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Pessoal, o que quer dizer isso? Se eu somar esse ângulo aqui, que é interno, este ângulo que é interno e este ângulo aqui, que já está até escrito que é 90, se eu somar esses ângulos, este ângulo mais esse sempre vai dar 180 graus. Tá legal?
Observa aqui, quando você tem um retângulo, você tem um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus e um ângulo de 90 graus. Se você parte esse retângulo ao meio, você obtém dois triângulos. Só que, olha, quanto que dá a soma dos ângulos internos de um retângulo? Aqui é 90, mais 90, mais 90, mais 90, está dando 360. Quando você partiu ao meio, você ficou com dois triângulos. Ou seja, aqui embaixo é 180 e aqui é 180. Tá? Aqui tem as letrinhas e tem os nomes. Olha, o A, que é esse daqui, o A e o B são chamados de catetos. O C é chamado de hipotenusa. Tá? Não se preocupe com isso agora que a gente vai fazer o exercício daqui a pouquinho. Note, deixa eu dar a leitura aqui. Note que o lado A é o comprimento da altura, também, pois ele é perpendicular à base. Ok. O triângulo é o único polígono que não possui diagonal. O que é uma diagonal mesmo, hein, professor? Aqui, olha, se você tem, por exemplo, isso daqui até aqui é uma diagonal. Também você tem uma outra diagonal. Tá legal? Diagonal. Por isso que ele falou que o triângulo é o único polígono que não tem diagonal. Continuando a leitura. Como o triângulo retângulo possui um ângulo reto, os ângulos de vértices A e B são agudos e complementares. Ou seja, a soma de dois ângulos dá 90 graus. O que são ângulos complementares, pessoal? Se esse daqui já é 90 graus, e a soma deles tem que dar 180, ou seja, este ângulo mais esse ângulo tem que dar 90. Porque 90 mais 90 vai dar 180. Esses dois ângulos aqui são chamados ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Quando a soma deles dá 90 graus. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo tópico, que é perímetro de um triângulo. Perímetro de um triângulo ou de qualquer polígono, sempre perímetro é a soma dos lados. Ou seja, perímetro é a soma dos lados, que é esse lado mais esse mais esse. É a definição de perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Perímetro é a soma dos lados. Vamos fazer aqui um exercício. Calcule o perímetro do triângulo retângulo a seguir, sabendo que a medida dos seus lados foram dadas em centímetros. O que é perímetro? Não é a soma dos lados? Então, o perímetro vai ser 3, que é a soma dos lados, mais 4, mais 5. 3 mais 4 mais 5 é 12. Então, o perímetro é 12 centímetros. Vamos fazer aqui o primeiro exercício aqui, olha. O exercício 1. Qual o perímetro do triângulo abaixo? Perímetro é a soma dos lados. Então, vai ser 6 mais 8 mais 10. Então, o perímetro vai ser igual a 6 mais 8, que está dando 14. 14 mais 10 está dando 24. Como ele não falou que é metro, centímetro, não falou que é nada, só vou colocar aqui, olha, unidade de comprimento. Tá legal? Unidade de comprimento. Unidade de comprimento. Ele não disse se fosse metro ou centímetro, não disse. Agora ele pergunta qual é a área. Como é que eu calculo a área de um triângulo mesmo, hein? A área de um triângulo é dada pela fórmula base vezes altura divididos por 2. Isso é uma fórmula para calcular a área de um triângulo. Então, vamos usar essa fórmula. A base vale quanto? A base aqui, ó, vale 8. Então, vai ser 8. Vezes a altura. Quem é a altura? A altura é o outro cateto. 6. Divididos por 2. Professor, mas por que por 2? Por causa da fórmula. Tá, é uma fórmula. Como assim, professor? Olha, por exemplo, que eu tinha explicado aqui anteriormente. Como é que eu... isso daqui não é um retângulo?
Como é que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. Retângulo, base vezes altura. Mas aqui tem dois triângulos. Já que eu quero a área de um triângulo só, eu pego isso daqui e divido por 2. Então, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. E a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. Vamos voltar aqui só para vocês fazerem essa conta. Então, isso aqui vai ser... vou simplificar esse 8 com esse 2. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 4. 4 vezes 6, 24. 24 é a área deste triângulo. Beleza? Vamos fazer este outro exercício aqui. Presta atenção. O outro exercício já tem um pouquinho mais de detalhe. Sabendo que o perímetro desse triângulo é igual a 40 centímetros, qual é o valor de cada um dos lados desse triângulo? Pessoal, perímetro é a soma dos lados. Ou seja, se você somar este, mais este, tem que dar quanto que ele falou? Tem que dar 40 centímetros. Então vai ficar 5x menos 8, é esse aqui, mais 3x, mais 3x, mais 2x menos 2, 2x menos 2, igual a quanto? Ele falou que, olha, sabendo que o perímetro é igual a 40 centímetros, ele está dizendo que isso daqui é igual a 40 centímetros. E aí, gente? Aí vocês têm que lembrar das aulas anteriores aí, olha. Somar monômios. Primeiro soma que tem a variável. 5x mais 3x está dando 8x. 8x mais 2x está dando 10x. Então a resposta está dando 10x. Agora vamos somar os números. Menos 8 menos 2, repete sinal e soma os números. 8 mais 2 está dando 10. Isso tem que ser igual a quanto? Quanto que está ali do outro lado? Tem que ser igual a 40. Como é que eu faço para resolver essa equação? Desse lado de cá eu tenho menos 10. Eu tenho que jogar esse menos 10 para o outro lado. Se aqui era menos 10, vai passar para o outro lado, vai ficar mais 10. Então vai ficar o quê? 10x, que eu não mexi, igual a 40 mais 10. Na linha de baixo, 10x igual a 40 mais 10 está dando 50. E para finalizar, x vai ser igual a 50 divididos por 10, né? O 10 está multiplicando, passa dividindo. E isso aqui está dando 5, corta um zero em cima, 5 centímetros. Então, pessoal, nós achamos que o x é 5, mas ele não pediu isso. Ele pediu qual é o valor de cada um dos lados. Então, você tem que voltar aqui e fazer conta. Olha aqui, o x vale 5. Então, agora você tem que chegar aqui e fazer. O x não vale 5? No lugar do x, bota 5. Olha, 5 vezes 5 é 25. 25 menos 8, 17. Ou seja, esse lado aqui é igual a 17. Pessoal, foi muito rápido. Vou explicar de novo. O x que nós achamos é igual a 5. Isso não é o valor do lado, isso é o valor do x. Tá legal? Aí a gente tem que achar aqui o valor do lado, porque ele pede aqui, ó, qual é o valor de cada lado. Então vai ser, o x é 5, olha, 5 vezes 5 é 25, e 25 menos 8 é 17. Ah, entendi agora. E aqui? Aqui é 3 vezes 5, então aqui 3 vezes 5 vai dar 15. E aqui? Aqui é 2 vezes 5 menos 2. 2 vezes 5 é 10. 10 menos 2, 8.
Entendeu? Acabou o exercício? Ainda não. Por que não? Porque ele pede para você achar também a área. Qual é a área? Então, eu vou pedir para vocês anotarem, eu vou ter que apagar aqui para fazer o exercício aqui, tá? Não, vou fazer aqui embaixo. Qual é a área? A área é a base vezes a altura dividido por 2. A base é quem? A base é isso daqui, olha. A base é 15. Então é 15 vezes a altura. Quem é a altura? A altura é isso daqui, olha. A altura é 8. 15 vezes 8 divididos por 2. E aí, fazendo a conta, então a área vai ser igual, olha, 8 dividido por 2 está dando 4. E 4 vezes 15, 60. Então está dando 60 centímetros quadrados. Então achamos que a área é 60 centímetros quadrados. E quais eram os lados mesmo? Aqui era 15 centímetros, aqui era 8 centímetros e aqui era 17 centímetros. Tudo bem? É isso, meu povo. Terminamos então a apostila 2 de matemática, o kit 3 de matemática 2. Forte abraço, estamos juntos, é só o recomeço. Tá legal? Anotem aí. Olha, eu sempre deixo aqui recomendações também de outros vídeos do YouTube de outros professores, tá legal? Caso alguém queira aprofundar mais o assunto, ver outras explicações, fica também a minha dica aí, outras explicações. Forte abraço, estamos juntos, é só o recomeço. Agora que você chegou ao fim de mais um vídeo, eu quero te desejar do fundo do meu coração parabéns pelo seu comprometimento, parabéns pelo seu empenho, parabéns e continue assim. Compartilhe, curta e se inscreva no canal. Estamos juntos e é só o recomeço. Forte abraço!